Rodrigo Faro é conhecido por sua simpatia, suas entrevistas emocionantes e seu carisma com o público. Mas, dessa vez, o programa tomou um rumo completamente inesperado. O que era para ser uma conversa descontraída com Nicolas Ferreira rapidamente se transformou em um debate tenso e eletrizante, que deixou o apresentador sem saída. Faro, que não costuma abordar política de forma intensa, tentou pressionar Nicolas com perguntas afiadas, jogando para a plateia e buscando colocá-lo contra a parede. Mas o jogo virou. Nicolas respondeu com precisão, expôs as contradições da mídia e desmontou as provocações em rede nacional. O clima esquentou, os produtores entraram em desespero e a internet explodiu com a repercussão da entrevista. O Brasil inteiro parou para assistir. Vídeos viralizaram, hashtags dominaram a internet e essa entrevista entrou para a história. Você não pode perder esse momento. Assista agora. A tarde de sábado na televisão brasileira prometia ser mais uma edição comum de um programa de auditório, repleto de brincadeiras, convidados e momentos emocionantes. O público assistia ao tradicional programa apresentado por Rodrigo Faro, sempre carismático e envolvente com suas plateias. Mas, naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. A Globo decidiu inovar. Ao invés dos desafios descontraídos e homenagens emocionantes, um debate político inesperado tomaria conta do palco. O convidado do dia era Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos principais nomes da nova direita brasileira. A ideia da produção era clara: colocar Nicolas em uma situação desconfortável e confrontá-lo ao vivo diante de milhões de brasileiros. O nome do deputado já dividia opiniões antes mesmo da entrevista começar. Nos bastidores, a equipe da Globo estava em alerta. Rodrigo Faro não era um jornalista político, mas sua capacidade de conectar-se com o público o tornava uma peça-chave para testar Nicolas ao vivo. A internet já estava pegando fogo antes mesmo da entrevista começar. Como assim Nicolas no programa do Rodrigo Faro? Será que Faro vai colocar ele contra a parede ou tentar ser neutro? Isso vai dar o que falar. Quando o nome de Nicolas Ferreira foi anunciado, o estúdio se dividiu. Aplausos, murmúrios, olhares atentos. Rodrigo Faro caminhou até o centro do palco e abriu a entrevista com um tom cordial, mas estrategicamente provocativo. Nicolas, seja bem-vindo ao programa. Você é um dos políticos mais falados do Brasil atualmente, mas também um dos mais polêmicos. O que faz um jovem como você ser tão amado por uns e tão criticado por outros? A primeira provocação já estava no ar. A câmera focou no rosto de Nicolas, que manteve a calma e sorriu levemente. Ele pegou o microfone, ajustou o paletó e respondeu: Rodrigo, eu acho que a resposta é bem simples. Eu falo o que milhões de brasileiros pensam, mas que há anos são silenciados pela grande mídia. Isso incomoda muita gente. Bum! O estúdio reagiu. Rodrigo Faro não demonstrou surpresa. Ele sabia que Nicolas estaria pronto para esse tipo de pergunta. Mas ele não iria recuar. Mas, Nicolas, alguns dizem que o seu discurso é forte demais, que ele gera divisão e até incentiva o preconceito. Você realmente acha que suas falas não ultrapassam o limite da liberdade de expressão? A plateia explodiu em aplausos. Essa era uma tentativa direta de colocar Nicolas contra a parede. Se Nicolas recuasse, poderia parecer fraco. Se reagisse com agressividade, poderia ser taxado como intolerante. Mas ele não hesitou. Nicolas sorriu de canto, pegou o microfone e respondeu com firmeza. Rodrigo, curioso como essa pergunta nunca é feita para o outro lado. Quando um progressista xinga conservadores ou debocha da fé cristã, dizem que é liberdade de expressão. Mas quando um conservador fala em defender valores, dizem que é discurso de ódio. Quem realmente está gerando divisão aqui? Bum! O estúdio ficou dividido. Nos bastidores, os produtores estavam atentos.
Rodrigo Faro percebeu que Nicolas não se intimidava facilmente. Então, mudou de estratégia. Nicolas, você defende um Estado menor e fala muito sobre liberdade econômica. Mas como garantir que os mais pobres tenham oportunidades sem o auxílio do governo? O senhor realmente acredita que qualquer um pode vencer sem ajuda estatal? A plateia vibrou. Essa era uma armadilha clássica. Se Nicolas criticasse programas sociais, poderia ser acusado de não se importar com os pobres. Se os defendesse demais, poderia parecer contraditório. Mas ele já esperava por isso. Nicolas tomou um gole d'água, respirou fundo e respondeu com tranquilidade. Rodrigo, a pergunta que deveríamos estar fazendo é: por que o Brasil, com tantos anos de políticas assistencialistas, ainda tem milhões de pessoas na pobreza? O silêncio tomou conta do estúdio. Nicolas continuou. Não sou contra ajudar quem precisa, mas sou contra um sistema que transforma a pobreza em dependência política. O que o Brasil precisa não é de um governo que distribua migalhas, mas de oportunidades reais para que as pessoas não precisem de esmola. Bum! A plateia ficou dividida. Rodrigo Faro percebeu que Nicolas estava ditando o ritmo da entrevista. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele respirou fundo, olhou diretamente para Nicolas e lançou uma pergunta ainda mais polêmica. Nicolas, você já foi criticado por suas posições sobre pautas sociais, especialmente em relação à comunidade LGBTQIA+. Você não acha que sua visão conservadora pode ferir essas pessoas? A plateia reagiu com força. Essa era uma cartada emocional para tentar desmoralizar Nicolas, mas ele não hesitou nem por um segundo. Ele sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu: Rodrigo, o que realmente fere essas pessoas não é minha opinião, mas a forma como elas são usadas politicamente. A esquerda diz que defende as minorias, mas o que realmente faz por elas? Usam essas causas como bandeira para ganhar votos, mas não resolvem nenhum problema de verdade. O estúdio ficou em silêncio. Nicolas continuou, olhando diretamente para a câmera. O governo de esquerda está no poder há décadas, e os problemas das minorias continuam os mesmos. Será que o problema sou eu ou a hipocrisia de quem se diz defensor, mas nunca resolve nada? Bum! A plateia ficou visivelmente dividida. Nos bastidores, os produtores já trocavam olhares preocupados. Rodrigo Faro, pela primeira vez, mexeu no ponto eletrônico discretamente. A entrevista não estava indo como planejado, e o pior ainda estava por vir. O estúdio estava em tensão absoluta. Rodrigo Faro, conhecido por seu carisma e habilidade em conduzir entrevistas descontraídas, percebeu que essa não era uma conversa comum. Nicolas Ferreira não só rebateu todas as perguntas, mas também virou a narrativa contra a emissora, expondo as contradições do discurso progressista. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares nervosos. A entrevista, que deveria ser uma oportunidade para pressionar Nicolas, estava saindo do controle. Rodrigo Faro, mantendo a calma, decidiu mudar de abordagem. Ele ajeitou o paletó, olhou diretamente para Nicolas e lançou uma pergunta ainda mais incisiva. Nicolas, você fala muito sobre valores conservadores e família tradicional, mas o Brasil é um país diverso? Não acha que seu discurso acaba excluindo quem pensa diferente? A plateia reagiu com aplausos. Essa era uma tentativa de fazer Nicolas parecer intolerante, mas ele não hesitou nem por um segundo. Ele pegou o microfone e respondeu calmamente. Rodrigo, eu respeito todas as pessoas, mas respeitar não significa concordar com tudo. O problema hoje é que a esquerda quer impor sua visão de mundo e silenciar quem pensa diferente. Isso sim é exclusão. Bum! A plateia ficou dividida. Nicolas continuou. Quando um progressista diz que defende a diversidade, ele está falando de diversidade de pensamento ou apenas de grupos que seguem a agenda deles? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos.
Rodrigo Faro tentou esconder o desconforto, mas percebeu que Nicolas estava ditando o ritmo da entrevista. Nos bastidores, os produtores cochichavam no ponto eletrônico, tentando encontrar uma forma de retomar o controle. Rodrigo então respirou fundo e partiu para um novo ataque. Nicolas, o senhor tem milhões de seguidores e uma grande influência entre os jovens. Não acha perigoso um discurso tão rígido influenciar uma geração inteira? A plateia explodiu em aplausos novamente. Essa era uma cartada clássica para tentar associar Nicolas à radicalização política. Mas ele não se intimidou. Nicolas sorriu levemente, tomou um gole d'água e rebateu com precisão cirúrgica. Rodrigo, perigoso não é um jovem acreditar em Deus, na família e no trabalho. Perigoso é ele crescer achando que o governo tem que controlar sua vida e que qualquer opinião diferente deve ser censurada. Bum! O estúdio reagiu com murmúrios e alguns aplausos. Nicolas continuou com ainda mais força. Se há um problema na juventude brasileira, ele não está nos valores conservadores, mas sim em um sistema educacional e midiático que tenta doutrinar em vez de ensinar. A plateia começou a reagir intensamente. Nos bastidores, os produtores estavam cada vez mais tensos. Rodrigo Faro percebeu que precisava recuperar o controle do debate de alguma forma. Ele decidiu apelar para um ataque mais emocional. Deputado, muitas pessoas se sentem ofendidas pelo seu discurso. O senhor não acha que deveria moderar suas palavras para evitar confrontos? A plateia aplaudiu novamente. Essa era uma tentativa de jogar a culpa para Nicolas, mas ele já esperava essa pergunta. Ele se inclinou para a frente, olhou diretamente para Rodrigo Faro e respondeu sem hesitar. Rodrigo, eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Eu sou responsável pelo que eu digo. Se alguém se ofende porque eu digo que biologia existe ou que a família é importante, talvez o problema não esteja em mim, mas sim na intolerância daqueles que não sabem ouvir opiniões diferentes. Bum! O estúdio ficou em silêncio novamente. Nos bastidores, os produtores estavam aflitos. Rodrigo Faro, sem perder a compostura, tentou uma última cartada para enfraquecer Nicolas. Ele ajustou os papéis à sua frente e fez a pergunta final da noite. Nicolas, muitos dizem que o senhor representa uma geração radicalizada que rejeita o diálogo. O senhor realmente acha que está ajudando o Brasil com esse discurso tão firme? A plateia explodiu novamente. Essa era uma tentativa final de colocar Nicolas como extremista. Mas ele não recuou. Nicolas sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu sem titubear. Rodrigo, quem impede o diálogo não sou eu. São aqueles que cancelam, censuram e tentam criminalizar qualquer um que pensa diferente. Me chamam de radical, porque eu não baixo a cabeça para a patrulha ideológica. O estúdio ficou dividido. Alguns aplaudiam, outros olhavam sem reação. Rodrigo Faro tentou interromper, mas Nicolas continuou com firmeza. Por que Lula, Gleisi Hoffmann e outros petistas são tratados como estadistas, enquanto conservadores são sempre demonizados? Essa é a verdadeira radicalização, e não o que eu digo. A plateia começou a reagir mais intensamente. Nos bastidores, os produtores estavam visivelmente nervosos. Rodrigo Faro olhou para os produtores como se pedisse uma solução. A entrevista não estava indo como planejado, e o pior ainda estava por vir. O clima no estúdio estava cada vez mais tenso. Rodrigo Faro, acostumado a conduzir entrevistas leves e emocionantes, percebeu que essa conversa estava tomando um rumo inesperado. Nicolas Ferreira rebateu todas as investidas com segurança e virou o jogo a seu favor. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares preocupados. O público, antes empolgado para ver Nicolas sendo pressionado, agora assistia a um verdadeiro embate, onde o deputado parecia estar ditando o ritmo da entrevista.
Rodrigo Faro, tentando recuperar o controle, respirou fundo e partiu para um ataque direto. Nicolas, o senhor critica muito a grande mídia, mas e os erros do governo Bolsonaro? O senhor realmente acredita que a direita representa mudança? A plateia reagiu imediatamente. Essa era uma tentativa de forçar Nicolas a admitir falhas ou parecer parcial. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Pegou o microfone, ajeitou o paletó e respondeu com tranquilidade. Rodrigo, eu não passo pano para ninguém. Se houve erros, que sejam apontados e corrigidos. Mas é curioso que essa cobrança intensa só acontece quando a direita está no poder. O estúdio ficou em silêncio. Rodrigo Faro arqueou a sobrancelha. Nicolas continuou. Eu te pergunto, quando Lula era oposição, ele criticava o governo o tempo todo. Chamava ministros de covardes, atacava juízes e até incitava greves. Alguma vez a mídia o acusou de ser um risco à democracia? Nunca. Agora, quando um conservador questiona o sistema, tentam silenciá-lo. A plateia ficou dividida. Alguns aplaudiam discretamente, enquanto outros cochichavam entre si. Rodrigo Faro percebeu que precisava insistir na narrativa. Ele se ajeitou na cadeira e tentou outra abordagem. Mas, Nicolas, o senhor fala muito sobre liberdade. Mas não podemos negar que o ex-presidente Bolsonaro frequentemente atacava a imprensa. Isso não é um risco para a democracia. A plateia explodiu em aplausos. Essa era uma tentativa clássica de associar Bolsonaro e Nicolas a uma ameaça ao sistema democrático. Mas Nicolas não recuou. Ele manteve a calma, pegou o microfone e respondeu. Rodrigo, liberdade de imprensa não significa liberdade para manipular. O que Bolsonaro criticava era o ativismo político disfarçado de jornalismo. O estúdio ficou em silêncio. Nicolas continuou. A imprensa se diz imparcial, mas protege um lado e ataca o outro. Me diga, quando foi a última vez que um petista foi tratado com a mesma rigidez que a direita é tratada? Quando Lula xingou jornalistas, ameaçou empresários e debochou do agronegócio, a mídia reagiu da mesma forma? Claro que não. A plateia murmurava novamente. Rodrigo Faro se ajeitou na poltrona. Ele percebeu que Nicolas não estava apenas respondendo, mas também atacando a narrativa midiática. E isso poderia mudar o rumo da entrevista. Faro então decidiu que era hora de partir para um tema ainda mais polêmico. Ele respirou fundo e lançou sua próxima pergunta. Nicolas, o senhor tem milhões de seguidores, muitos deles, jovens. O senhor não acha perigoso que um discurso conservador tão rígido influencie uma nova geração de brasileiros? A plateia vibrou novamente. Essa era uma cartada arriscada, mas Nicolas não perdeu tempo. Ele sorriu e rebateu com precisão. Rodrigo, perigoso não é um jovem acreditar em Deus, na família e no trabalho. Perigoso é um jovem ser ensinado que o Estado deve controlar sua vida, que ele deve depender do governo e que pensar diferente do sistema é crime. Bum! O estúdio reagiu fortemente. Nicolas então fez uma pausa dramática e concluiu. Se há um problema na juventude brasileira, ele não está na nova geração que valoriza a liberdade, mas sim em um sistema educacional e midiático que tenta doutrinar em vez de ensinar. A plateia ficou dividida novamente. Nos bastidores, os produtores se entreolhavam aflitos. Rodrigo Faro percebeu que, se não agisse rápido, a entrevista sairia completamente de seu controle. Ele pegou seu copo d'água, tomou um gole e partiu para um ataque ainda mais emocional. Deputado, muitas pessoas se sentem ofendidas pelo seu discurso. O senhor não acha que deveria moderar suas palavras para evitar confrontos? A plateia aplaudiu novamente. Essa era uma tentativa de jogar a culpa para Nicolas, mas ele já esperava essa jogada. Ele se inclinou para frente, olhou diretamente para Faro e respondeu sem hesitar. Rodrigo,
Eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Eu sou responsável pelo que eu digo. Se alguém se ofende porque eu digo que biologia existe ou que a família é importante, talvez o problema não esteja em mim, mas sim na intolerância daqueles que não sabem ouvir opiniões diferentes. Bum! O estúdio ficou em silêncio novamente. Nos bastidores, os produtores estavam aflitos. Rodrigo Faro, sem perder a compostura, tentou uma última cartada para enfraquecer Nicolas. Ele ajustou os papéis à sua frente e fez a pergunta final da noite. Nicolas, muitos dizem que o senhor representa uma geração radicalizada, que rejeita o diálogo. O senhor realmente acha que está ajudando o Brasil com esse discurso tão firme? A plateia explodiu novamente. Essa era uma tentativa final de colocar Nicolas como extremista. Mas ele não recuou. Nicolas sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu sem titubear. Rodrigo, quem impede o diálogo não sou eu. São aqueles que cancelam, censuram e tentam criminalizar qualquer um que pensa diferente. Me chamam de radical porque eu não baixo a cabeça para a patrulha ideológica. O estúdio ficou dividido. Alguns aplaudiam, outros olhavam sem reação. Rodrigo Faro tentou interromper, mas Nicolas continuou com firmeza. Porque Lula, Gleisi Hoffmann e outros petistas são tratados como estadistas enquanto conservadores são sempre demonizados? Essa é a verdadeira radicalização, e não o que eu digo. A plateia começou a reagir mais intensamente. Nos bastidores, os produtores estavam visivelmente nervosos. Rodrigo Faro olhou para os produtores como se pedisse uma solução. A entrevista não estava indo como planejado, e o pior ainda estava por vir. O estúdio estava completamente fora do controle da produção. Rodrigo Faro, acostumado a comandar entrevistas leves e descontraídas, percebeu que essa estava fugindo de suas mãos. Nicolas Ferreira rebateu todas as provocações, desmontou as narrativas e deixou a produção da Globo em pânico. Nos bastidores, os produtores tentavam encontrar uma forma de encerrar a entrevista sem parecer que estavam fugindo. Mas já era tarde demais. Rodrigo Faro, percebendo que não havia mais saída, forçou um sorriso e anunciou o encerramento. Deputado, obrigado pela participação. Foi um debate intenso, mas acredito que o público pode tirar suas próprias conclusões. Nicolas não desperdiçou a última chance de reafirmar sua posição. Ele sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu. Com certeza, Rodrigo. E a verdade sempre prevalece. Bum! A plateia explodiu em aplausos. O programa foi encerrado com um clima tenso, mas o impacto estava apenas começando. Pós-entrevista. O Brasil em chamas. Assim que a gravação terminou, Rodrigo Faro se levantou rapidamente e deixou o estúdio, visivelmente incomodado. Os produtores sabiam que tinham perdido o controle da narrativa. Enquanto isso, Nicolas Ferreira pegava seu celular e via as redes sociais explodindo. Nicolas humilha Rodrigo Faro ao vivo. A mídia tentou, mas não conseguiu segurá-lo. A verdade foi dita em rede nacional. Cortes da entrevista viralizavam no YouTube, Twitter e TikTok, atingindo milhões de visualizações em questão de minutos. A Globo tentava minimizar o impacto, mas era tarde demais. Jornalistas aliados tentavam distorcer os acontecimentos, mas o público já tinha visto tudo ao vivo. A entrevista que deveria ser um ataque a Nicolas Ferreira se tornou um dos maiores tiros no pé da grande mídia. E naquele dia, milhões de brasileiros viram, com seus próprios olhos, que o jogo estava mudando. E foi assim que o que deveria ser uma entrevista tranquila virou um verdadeiro massacre ao vivo. Rodrigo Faro, que começou tentando controlar a narrativa, acabou sendo colocado contra a parede. Nicolas Ferreira dominou o embate, rebateu cada provocação e desmascarou as contradições da grande mídia diante de milhões de brasileiros. Agora eu quero saber de você. Quem venceu esse debate? O que achou da entrevista?
Comente aqui embaixo. Sua opinião é essencial. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!